Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas, quando tu fores convidado, vais sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o 22º domingo do tempo comum, e a liturgia da palavra de hoje nos dá a ocasião de nós refletirmos a respeito de virtudes necessárias para a vida espiritual, e não apenas para a vida espiritual, mas para a vida comunitária também, com certeza. A liturgia nos dá a ocasião de refletirmos a respeito da humildade e da generosidade desinteressada. No evangelho de hoje, tão conhecido a nós, Jesus nos fala a respeito disso. Fala de alguém que foi convidado e aquela pessoa se acha muito importante e vai ocupar os primeiros lugares. Isto é, algo tão comum, tão feio, mas tão comum, de as pessoas sempre se acharem mais importantes, e por isso elas querem o melhor para si, a maior honra humana para si. E Jesus diz: quem isso fizer será humilhado, mas quem se humilha será exaltado. Meus irmãos, esta característica, ela é essencial para a vida espiritual. Por quê? Porque o orgulho, a soberba, nos fecha às graças de Deus. Uma pessoa soberba, ela se torna inapta a receber outras graças de Deus, pois quanto mais Deus agraciar aquela pessoa orgulhosa, mais orgulhosa ela se tornará, mais vaidosa, mais cheia de si. Então Deus, por misericórdia, para não aumentar a condenação,
os motivos de condenação para com ela, Deus retém a sua mão benfazeja. Mas Deus não quer nos tratar com parcimônia. Deus quer generosamente derramar as suas graças, mas para isso nós precisamos ter um coração humilde. Para reforçar esse ensinamento, a primeira leitura de hoje, retirada do livro do Eclesiástico, nos mostra, estamos aqui no capítulo 3º do livro do Eclesiástico, e no versículo 20 nós encontramos esta afirmação: na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade. Quanto maior fores, mais humilde deves ser. Isto é, quando geralmente, infelizmente, se dá o contrário. Quanto mais importante a pessoa se torna, mais soberba ela também se manifesta. Com soberba ela trata aqueles que lhes são inferiores. E a palavra de Deus diz: quanto maior fores, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante de Deus. Então, aqui reafirmando esse ensinamento, que Deus derrama a sua graça aos humildes, sobre os humildes. Imagine que você pode ter todo o conhecimento da palavra de Deus. Se você não for humilde, este conhecimento das realidades sagradas levará você à perdição. Não lhe valerá de nada para a sua salvação. Imagine uma pessoa que é pura como um anjo, incapaz de ter um pensamento libidinoso, incapaz de pecar contra a pureza, de cometer um pecado de luxúria, mas ela é tão cheia de si, se acha tão santo, tão santa, por ser pura, que isso não lhe valerá em nada para a sua salvação, porque, imagine, os demônios também não pecam contra a pureza, e nem por isso estão no céu, nem por isso agradam a Deus. Imagine uma pessoa pobre, desapegada dos bens, mas ela se acha tanto por ter tão pouco, que isso de nada lhe adiantará. Isto é, nossa, como eu sou pobre, nossa, como eu sou desapegado, nossa, eu dou os meus bens às pessoas, mas se não houver humildade, aquilo será motivo de envaidecimento e engrandecimento diante de Deus, de modo que aquilo não concorrerá para a sua salvação, e pior, concorrerá para a sua condenação. É por isso que nós vemos na Sagrada Escritura que, não obstante a Virgem Maria estivesse transbordante de virtudes, toda a pureza, toda transparência diante de Deus, todo o conhecimento de Deus, toda a riqueza da graça nela derramada, mas o que é que Deus olhou nela? A sua pequenez. O Senhor olhou para a humildade da sua serva. Então, meus santos, se nós queremos não apenas crescer na vida espiritual, mas se nós quisermos alcançar a salvação, precisamos pedir a Deus que nos conceda o dom da humildade. E lembremos-nos, a palavra humildade no latim vem de humus, terra, chão, barro. Isto é, humilde é aquele que se sabe pó. Lembra-te que és pó, e ao pó has de voltar. Nós ouvimos isso em toda quarta-feira de cinzas. Lembra-te que és pó. Então, quando você sabe que você é pó, é barro, você não se acha muita coisa diante de Deus. No grego, a palavra humilde vem de tapeinos,
que lembra o tapete, que você pisa e limpa o pé. Então, quando você se sabe o que você é, nada, pequeno, você não será arrogante, porque o que é que eu sou para me achar melhor do que as outras pessoas? Santa Teresa d'Ávila vai dizer, né, que a humildade é caminhar na verdade, e é por isso que a humildade é tão agradável a Deus, porque Deus é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então você tem um conceito verdadeiro sobre si mesmo. Eu sou nada, eu sou pó. E isso, ao invés de nos levar à depressão, à tristeza, à melancolia, isso nos levará a uma alegria imensa, porque não obstante a minha pequenez, Deus é infinitamente bom. Deus me ama. Mas eu não quero aqui ainda me adiantar. Voltemos aqui ainda para a primeira leitura. Então, este primeiro ensinamento: na medida em que fores grande, deverás praticar a humildade, e assim encontrarás graça diante de Deus. Assim serás agradável diante de Deus, porque o soberbo é insuportável a Deus. O orgulhoso faz com que Deus vire o rosto, porque olhar para ele é insuportável. Mas para o humilde, Deus se debruça com alegria. Pois grande é o poder do Senhor, mas o Senhor é glorificado pelos humildes. A minha alma engrandece, glorifica o Senhor. Deus só é glorificado pelos humildes. Para o mal do orgulhoso, versículo 30, crê em Deus Pai, para o mal do orgulhoso não há remédio. Imagine que afirmação tremenda, terrível. Para o mal do soberbo, do orgulhoso, não há remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele e ele não compreende. Isto é, quando o orgulho está fincado, está plantado, enraizado no coração da pessoa, ela não consegue compreender que ela não é nada. De modo que, quando você diz, lembra-te que és pó, ela diz, mas isso aqui é uma expressão metafórica, né? É uma metáfora, né? Porque eu, na verdade, né, eu sou muita coisa. Quando você diz, olha, você não é nada, você é um pecador miserável, ela não consegue, no máximo, ela alcança intelectualmente, mas com muita resistência, porque ela não consegue aquecer, ela não consegue dizer, amém, é verdade. Ela não consegue bater no peito e dizer, tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na imensidão do vosso amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. Reconhece nada, é mentira. No máximo rezará isso com a boca, mas não com o coração. Ela não se humilha, ele não se humilha de verdade diante de Deus. Então, é uma graça, meus santos, que hoje, sempre, mas hoje, sem sombra de dúvidas, precisamos pedir a Deus a graça de uma verdadeira humildade. Que Deus nos conceda a sua luz, para que na sua luz, a partir da sua luz, debaixo da sua luz, nós possamos nos ver e digamos, como Deus é bom, porque eu sou tão ruim, eu sou tão feio, e Ele me ama. E isso nos levará o quê? A querer ser como Deus, que será o segundo passo aqui, no sentido positivo da palavra, imitar as atitudes de Deus na minha vida. Então, meus santos, é este, digamos, o pano de fundo da liturgia da palavra de hoje, a humildade que nos abre as graças de Deus. Ora, dizendo isso, você pode dizer, padre, mas e aí assim, como é que eu posso me aprofundar um pouco mais e colocar em prática isso na minha vida? Então vamos lá. Existem três critérios para que você possa
compreender e viver a humildade. Então vamos lá, vamos dar um passo a mais para que nós vejamos como nós temos motivo para ser humildes. Mas lembremos-nos, quando eu digo que nós temos motivo para ser humildes, eu estou dizendo que nós temos motivo para nos reconhecer nada, para que nós nos reconheçamos como um tapete, para que nós nos reconheçamos pó, para que nós não sejamos, e aí consequentemente, nós não nos apresentemos diante de Deus, batendo no balcão do céu, exigindo graças, como se eu as merecesse. Me coloco diante de Deus e humildemente lhe suplico, sabendo que nada mereço. Eu já falei aqui tantas vezes, né? Mas não custa repetir. Tem aquelas, às vezes, bem intencionada, vem uma pessoa e diz assim: olha, padre, eu tenho rezado a Deus e tenho dito: Senhor, se o Senhor acha que eu mereço, me conceda esta graça. E eu sempre digo: não reza assim não, meu santo. Não reza assim não, minha santa, porque você nunca merece. Em última instância, você nunca merece. Então não chega, olha, Senhor, se o Senhor acha que eu mereço, me conceda. Então tá bom, então você não vai receber. Porque em última instância, nós tudo recebemos de Deus pela sua misericórdia. Porque Ele é misericordioso. Se a Virgem Maria disse que Deus olhou para a pequenez dela, para o nada dela, e por isso que se derramou em graça sobre ela. Se a Virgem Maria disse isso, Santa Teresinha vai dizer, né, que o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez e minha fraqueza. E a minha esperança é na misericórdia. Eu espero tudo da misericórdia de Deus. Então reconhecer esse nada. Então primeiro passo, meus santos, nós somos pecadores. Nós por nós mesmos, nós merecemos o inferno. Nós não merecemos a salvação. Então quando você se sabe pecador, você deve então se exercitar na humildade, porque Senhor, não obstante eu seja tão ruim, o Senhor é tão bom. Misericórdia e piedade é o Senhor. Então você, com toda a confiança, você diz: eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente, foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Você reconhece que você, não poucas vezes, você tem cometido pecados que desagradam a Deus, e se você, e aqueles que você não tem cometido, foi por graça de Deus que o sustentou, porque você sabe que sendo pó, você é capaz de todos os pecados. Então é uma alma humilde que Deus pode conceder, repito, cada vez mais graças, porque ela se enxerga no seu nada, ela se conhece a partir de Deus. Segundo, eu sou uma criatura, então eu devo, toda a glória deve ser dada a Deus. Eu sou servo, eu sou criatura, eu não sou nada. E como Deus é bom, que Deus cuida de mim, Deus me sustenta constantemente. Imagine, São Francisco vai dizer que humilde de verdade, esta palavra só pode ser aplicada a Deus. Só Deus é humilde. Que por mais... Aí você vai dizer: mas padre, mas o senhor não está dizendo que nós devemos ser humildes? Sim, meus santos, nós tentaremos ser humildes naquilo que nos é possível. Mas esta palavra, ela nunca se aplicará perfeitamente a nós. Porque se humildade está na verdade, de verdade, nós somos pó. De verdade, nós somos humus. De verdade, nós somos tapete, nós somos pecadores. Então, o que é que a gente entende por humildade? É uma pessoa que se rebaixa. Não tem como se rebaixar mais do que o pó. Entende?
por mais que eu me rebaixe, no máximo eu alcançarei a verdade do meu ser. Mas Deus sim, Deus é humilde. Deus é humilde porque Ele se preocupa conosco. Imagine, meus santos, Deus se ocupar e Deus servir a nós, inferiores a Ele. Deus, de alguma maneira, Ele é servo de nós. Isso é muita humildade. Por exemplo, quem bem compreendeu, no sentido negativo dessa palavra, quem bem compreendeu isso e se escandalizou, foi o diabo. Quando o diabo percebeu, quando Lúcifer percebeu que ele, um anjo de altíssima grandeza, iria servir as criaturas, ele não aceitou de jeito nenhum. Imagine eu, um anjo, servir a um trocinho de carne, um pedaço de carne. Não sirvo. Imagine eu vou me ajoelhar para adorar um Deus encarnado? De jeito nenhum. Imagine eu, um anjo de primeira grandeza, terei como rainha uma criatura? De jeito nenhum. Percebe aqui? Ele não foi humilde. Humilde foi São Miguel, que disse: quem como Deus? Humilde é o nosso anjo da guarda, que é maior do que eu, e é meu servo, é meu empregado. Sim, a gente usa a palavra servo, que parece que agride menos as nossas sensibilidades, né? Mas vamos dizer de outra maneira: o meu anjo da guarda, que é muito superior a mim, é meu empregado. Ele me serve noite e dia, 24 horas por dia. E eu não quero servir. E eu não quero servir a quem é inferior a mim. E eu não quero me humilhar diante de ninguém. Então, meu santinho, você não quer, em última instância, se configurar a Cristo. Você não quer ter o coração de Cristo, porque os anjos, quando viram o que Deus queria fazer, os anjos procuraram imitar Jesus. Quando os anjos viram que Deus é humilde, Deus criou todas as coisas, chamou-as à existência, sustenta-as no ser. Deus cuida da criação, né? Porque não é que Deus criou todas as coisas e virou as costas. Isto diz os deístas, com D de dado. Os teístas, com T de torre. Os teístas dizem o quê? Que Deus é providente, que Deus cuida, que Deus sustenta a criação. Então nós cristãos isso afirmamos. Então Deus é humilde, porque Deus está se ocupando com algo tão indigno dele. E aí, quando veem que o próprio Deus vai se fazer homem para salvar o homem, nossa, quando os anjos veem e compreendem aquela humildade, os anjos querem ser humildes também. Quando os santos veem e compreendem a humildade de Deus, os santos querem ser humildes também, né? Lembremos-nos daquela passagem da carta aos Filipenses, tão bonita, que fala da humildade de nosso Senhor, de Jesus Cristo. Embora fosse de divina, Filipenses, capítulo 2, versículo 6 e seguintes. Embora fosse de divina condição, isto é, embora fosse Deus, Cristo Jesus não se apegou ociosamente a ser igual em natureza a Deus Pai. Nós temos uma outra imagem plástica, de Jesus amarrando um pano na cintura, como um escravo, lavando os pés dos apóstolos. Isso era algo que quando Pedro disse: não, Senhor, o Senhor não vai me lavar os pés. O que é isso? O Senhor não é escravo? E Jesus disse: olha, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Eu, que sou o mestre, é verdade, eu te dei o exemplo para que tu faças o mesmo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei meu coração semelhante ao vosso. Então aqui, meus santos, nós precisamos nos redobrar. Isto é, se o meu Deus é humilde, eu preciso também. Eu preciso ser humilde, porque eu sou pecador.
Eu preciso ser humilde porque eu sou criatura, mas eu preciso ser humilde porque o meu Deus é humilde. E se hoje não fosse domingo, estaríamos celebrando a memória de Santo Agostinho de Hipona, que diz que o amante deseja se assemelhar ao amado. Quando ele disse isso, ele se referia à segunda pessoa da Santíssima Trindade, o amante, que quis se fazer homem. O amado se fez homem, então por amor ele se fez um de nós. Mas nós podemos aqui aplicar de uma maneira inversa. O amante agora, o homem, ele quer se fazer semelhante ao amado, o Deus, o meu Deus. Nossa, se Deus, ele é assim, eu quero ser como ele. Eu quero imitar as atitudes dele também. Então, nós iríamos nos redobrar e nos triplicar em serviços uns com os outros. Imagine uma comunidade, uma paróquia, em que as pessoas, no sentido bom da palavra, rivalizassem para fazer os trabalhos mais humildes. Não para parecer como humilde diante dos outros, mas para reconhecer a sua pequenez e querer ser semelhante a Jesus, que quando veio à terra, assumiu a função mais humilde. Ele se fez homem, que já foi uma humilhação, Deus se fazer homem, mas ele se fez homem pobre. Ele se fez homem pobre, criança, porque ele poderia ter vindo já adulto, mas ele veio criança, frágil. Ele dependeu da Virgem Maria, ele dependeu de São José, que o protegesse. Imagine, o Deus Todo-Poderoso precisou ser protegido por São José, que o levou para o Egito. Ele veio, ele se fez homem, ele se fez pobre, ele se fez criança, para nos salvar. Ok, ele poderia nos salvar simplesmente dando-nos a sua mensagem e unindo-nos a ele. Não, ele quis nos salvar morrendo, e morrendo a morte mais cruel e mais indigna de então, crucifixão, sendo crucificado. Então, quando você vê a humildade do seu mestre, você diz: eu sou discípulo dele, eu preciso ser humilde também. E aí, meus santos, vamos lá, né? Prática em casa, uma coisa bem concreta, tá? Não vamos ficar aqui no hiperurânio, não. Vamos ficar aqui, lá nas estrelas. Humildade com seu pai, com a sua mãe, que já merece a sua honra, né? Que já merece o seu respeito. Humildade com os seus amigos, na escola, no trabalho, com a sua esposa, com o seu marido. Quer dizer, no seu relacionamento, com as pessoas com quem você se relaciona, no seu dia a dia, tendo uma predisposição nata de suportar a ofensa, de só corrigir quando a caridade o leva. Então, um pai, é claro, ele tem que corrigir o filho quando o filho o ofende, né? Não pode dizer: eu sou humilde. Não, o pai precisa para o bem do filho. Mas existem outras ocasiões e situações em que você deve aprender a suportar a ofensa com naturalidade, de oferecer a outra face, porque o meu mestre fez isso. Embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ociosamente a ser igual em natureza a Deus Pai. Porém, esvaziou-se de sua glória, assumiu a condição de um escravo, fazendo-se aos homens semelhante. Reconhecido exteriormente como homem, humilhou-se, obedecendo até a morte humilhante numa cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira. Os que se humilham serão exaltados, serão elevados. Meus irmãos, nós precisamos sair daqui querendo colocar em prática esta realidade. É um evangelho, é um ensinamento muito prático. Não é que você vai ficar meditando e ficar apenas no mundo das ideias. Você vai meditar, você vai contemplar estas verdades, você vai fazer comunhão com esta palavra, você vai fazer comunhão com o sacrifício de Cristo, e você vai colocar em prática na sua vida.
Nossa, aquele que fez todas as coisas, aquele que é o tudo, se preocupou conosco que somos nada. Então você vai suplicar a Deus que derrame no seu coração o Espírito dele, para que você ponha em prática estas realidades. E aí, a segunda parte do evangelho de hoje é quase que uma extensão da primeira. Porque é claro, se você é humilde, porque você quer imitar Jesus, isto é, você não é humilde simplesmente porque você se reconhece um pecador miserável digno do inferno. Você é humilde por causa disso também. Você não é humilde apenas porque você sabe que você é criatura, você é o vaso, você não é o oleiro, você é o barro. Você não é aquele que dá forma ao barro, mas você é humilde também e principalmente porque o seu Deus é humilde. Então você quer se configurar a Ele, você quer imitar na sua vida as obras dele. Ora, seja bom, seja generoso, tenha uma generosidade sem segundas intenções, que é o que Jesus diz aqui na segunda parábola, quando ele diz: quando deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir, e tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Então, ora, Deus, Ele quando fez o bem, Ele fez o bem a quem nunca poderia pagar. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Eleva o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Isto é, eu não tenho com que pagar. O próprio Deus oferece ao Pai, né, o pagamento pela sua própria bondade e generosidade. Nós não temos como pagar, mas nós podemos imitar. Então nós podemos então fazer o bem e cuidar dos outros, não apenas por humildade, mas por uma generosidade repleta de humildade. Então você vai fazer o bem a quem nunca vai lhe pagar. Você vai fazer um favor a uma pessoa que talvez nunca lhe retribua aquele favor, mas lembrando-se de que Deus agiu assim primeiro comigo. Então quando você fizer um bem a uma pessoa e a pessoa não o agradecer, e a pessoa não for agradecida a você, será uma pena por causa dela, porque ela não vai crescer na virtude da gratidão, que é algo muito cristão. Mas você fez sem esperar recompensa. Por quê? Porque você fez em retribuição a Deus, como uma mínima retribuição da grande generosidade de Deus para com você. Então seja bom sem medo, não vos canseis de fazer o bem, diz a Sagrada Escritura. Então faça o bem, e principalmente, se você for movido pela sabedoria do Evangelho, faça sem querer recompensa de ninguém. E quando aquela pessoa for ingrata, faça mais ainda. Por quê? Porque eu tenho uma oportunidade de oferecer isso e me assemelhar com Jesus. Porque eu também, e aqui vou terminando, eu também sou ingrato a nosso Senhor. Quem aqui, meus santos? De verdade, sejamos sinceros, olhemos para dentro do nosso coração. Quem aqui pode dizer que é 100% agradecido a Deus por todas as graças recebidas? Quem aqui pode dizer que você reconhece todos os benefícios de Deus? Infelizmente, em alguns momentos sim, mas na grande maioria do tempo, nós nos esquecemos de tanta bondade de Deus para conosco. Então nós não podemos esperar que os outros sejam tão agradecidos a nós, quando nós somos tão pouco agradecidos a Deus. Com a medida com que medirmos, nós seremos medidos.
Então, se os outros se esquecem, que pena. Eles estão perdendo a oportunidade de crescer na gratidão. Mas eu continuarei fazendo o bem, porque o meu Deus, não obstante o meu esquecimento, Ele nunca se esqueceu de me sustentar no ser. Ele nunca se esqueceu de derramar sobre mim graças cotidianas. Ele nunca se esqueceu de me dar o pão de cada dia necessário. Ele nunca se esqueceu de me dar o ar para que eu pudesse respirar. Ele nunca se esqueceu de me sustentar no dom da vida. Ele nunca se esqueceu dos dons a mim concedidos e renovados. Deus é fiel. Então, por amor a Deus, eu quero ser também generosamente fiel. Mas não apenas fiel ao amor, aos meus filhos, aos meus amigos, aos meus parentes, mas também àqueles que não me são agradáveis e que provavelmente nunca me retribuirão algo semelhante. Mas porque eu quero me assemelhar a Jesus, eu quero praticar na minha vida aquilo que Jesus perfeitamente praticou. Peçamos, meus santos, à Virgem Maria, tão humilde e tão generosa, que ela interceda por nós, para que nós possamos aprender também a humildade e a generosidade desinteressada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quantas vezes em nosso dia a dia, nossas crianças estão expostas elas passam o dia todo no celular, consumindo conteúdos que nada as ensinam. Seria tão bom se pudéssemos engajar nossas crianças na fé. Felizmente, isso é possível. Conheça o kit Católico Mirim, Catequese Infantil. Este é um kit completo para o ensino da fé católica de maneira didática e pedagógica para crianças. Se você é pai, mãe ou catequista, dê a oportunidade de seus pequenos se aproximarem de Deus. Não perca tempo, adquira o kit Católico Mirim e ajude a construir com nossas crianças a Igreja do Futuro.